A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor, Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, deixa seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comentem, para que tenhamos cada vez mais pessoas assim, ouvindo da palavra do Senhor e aceitando o nosso Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador do Evangelho. Aqui nós pregamos o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor, né? Sem rodeios, sem rodeios. Nós vamos aqui no capítulo 4 de 1 Pedro, capítulo 4, no versículo 1. Vamos lá. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, estejais vós também armados com o mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado de vida tenhamos feito a vontade dos gentios, quando andávamos nas lascívias, concupiscências, bebedeiras, glutonarias, orgias e abomináveis idolatrias. E acham coisa estranha que vós não correis com eles na mesma conduta desenfreada de dissolução, blasfemando de vós. Aqui nós vamos falar aqui nesse texto sobre o que? A vitória sobre o pecado, né? Sobre o pecado. Então vamos lá. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, quem morreu na cruz? Cristo morreu na cruz, Ele morreu fisicamente por mim e por você lá na cruz, que pelos nossos pecados, tá? Então, sejais vós também armados com o mesmo pensamento. No que quer dizer? Nós não devemos imitar Cristo no mesmo sofrimento. Não é isso. O que o cara está dizendo aqui é o seguinte: reconhecer o fato de que ele sofreu com nossa como fonte de vitória, quer dizer, ele sofreu por nós, ele sofreu na carne para que pudéssemos ter vitória sobre a carne. Sobre a carne é o que? Sobre o pecado. Então aqui está o sentido da coisa, tá? Então isso não significa que devemos tentar imitar Cristo no sofrimento. Não é assim. Vou pegar ali, vou massacrar minha carne, que nem muitos fazem. Então, o pessoal fica chicoteando a carne. Não é isso, gente. Não é isso. O entendimento não é esse. O entendimento é o quê? Lembrarmos que ele morreu lá, fisicamente morreu lá, pelos nossos pecados. Jesus não morreu espiritualmente. Está vivo. Ressuscitou, terceiro dia, subiu aos céus. Tá? Então, esse é o pensamento. Que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado. Refere-se o quê? Que a luta da carne e o espírito. Entenderam? Ele padeceu na carne. Então ele padeceu na carne. Para quê? Para que que nossa fé esteja no sacrifício de Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, gente, que se ele morreu, já cessou o pecado. Qual o pecado? O pecado adâmico, lá, que vinha de lá. Então, nossa maldição, essa maldição desse pecado que a terra vivia sobre, Jesus levou na cruz com ele. Morreu fisicamente, mas está vivo espiritualmente. Ele vive, o Senhor vive. Ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai. Então, nós temos que lembrarmos disso. Para quê? Para nós lutarmos contra o pecado. Né? Que Jesus passou aqui na terra, em carne, vivo, em carne, né? E não houve pecado sobre ele, imputado pecado sobre Cristo. Então nós temos que lembrarmos disso para quê? Para que nós possamos vencer também. Não tem lá onde fala, agora não me lembro onde está o versículo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Quer dizer, o seu testemunho de vida aqui fisicamente
é que nos faz lembrar que ele morreu por nós lá na cruz. Derramou seu sangue, foi pregado na cruz por nós, né? Então isso nos faz o que? Lembrar que nós temos grande responsabilidade de cuidarmos da nossa vida carnal aqui, né? Nossa vida espiritual, logicamente, mas da nossa vida carnal, para que não venhamos a cometer os pecados da carne, tá? Para que no tempo que, para que, vírgula, no tempo que vos resta na carne, no tempo que nós estamos aqui na carne vivendo, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens. O que é? Não viver mais sobre o quê? O domínio da carne. A carne, os desejos carnais nos dominando. Mas segundo a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós limpamos nossas vestes, tiramos as nossas vestes sujas e deixamos nossas vestes alvo como a neve. É isso aí. Entendeu? Subiremos aos céus de vestes brancas e ganhemos o que? A coroa da vitória e de vestes brancas, como diz na palavra do Senhor. Então a gente temos que estar o quê? Nos matando a carne todo o dia, tá? Para que nós possamos fazer o quê? A vontade de Deus. Então nossos desejos carnais não podem ser maiores que nosso desejo de morar no céu espiritual. Entendeu? É isso aí. Porque é bastante que no tempo passado da vida tenhamos feito a vontade dos gentios. O que quer dizer que as vontades dos gentios? Nós somos gentios. Então, só que naquela época, quando Pedro escreveu, está dizendo o seguinte, olha, os gentios vivem de qualquer jeito. Eles não aceitaram Jesus ainda. Então, eles não estão ali, eles estão vivendo de qualquer jeito. Mas nós não. Nós aqui, o povo que aceitou, que viu Cristo, que está com Cristo, nós aqui, nós já não vivemos segundo a concupiscência da carne, os pecados, as vontades carnais. Né? Nós vivemos agora de acordo com o quê? Com as vontades de Deus, do céu. Entendeu? Então nós não vivemos mais, segundo os gentios. Quando andávamos em lascívias, concupiscências, bebedeiros, glutonorias, orgias e abomináveis idolatrias. Então, para vocês verem aqui, são o quê? As obras da carne, que está falando aqui. Não as obras do Espírito. As obras da carne são essas. Entendeu? Ainda vai acrescentar várias coisas. Em outros trechos da Bíblia, acrescenta outras coisas, né? Das obras da carne. Então, como que se é, abominações, como que se diz, adultério, como que se diz o que, vamos lembrar a palavra que agora são coisas abomináveis ao Senhor, né? Por exemplo, a prostituição, desejos pelas pessoas do mesmo sexo. Tudo isso daí é abominável aos olhos do Senhor. São desejos da carne, não de Deus. Né? E tem mais outras coisas que a gente agora eu não consigo lembrar, mas tem bastante coisa, tá? Mentira, inveja, é isso daí. Roubar, tudo essas coisas que estão nos mandamentos. Né? E as coisas advertidas pelo Espírito Santo que são prejudiciais o quê? A sua salvação, a sua salvação. Você tem que aprender o seguinte. Para você ser crente, para você ser cristão, não é fácil. Mas você tem que traçar uma diretriz, um plano de salvação na sua vida. Olha, se eu preco com a prostituição, com a homossexualidade, com o roubo, com o assassinato, com o homicídio, com tudo, com drogas, com vícios, com álcool, tudo. Então eu tenho que traçar um plano na minha vida. Eu aceitei Jesus, agora eu tenho que me libertar dessas coisas. Porque essas coisas vão atrapalhar para que eu vá para o céu. Porque as minhas vestes têm que estar brancas, limpas. Gente, todo mundo é pecador. A Bíblia diz que não há um justo sobre a terra. Então todos nós somos pecadores, todos nós. Não há um justo sobre a terra. Mas devemos que lutar. Nós temos o advogado fiel que é Jesus Cristo. Para o quê? Para ver nossos corações. O Espírito Santo esquadrinha o nosso coração e sabe das nossas intenções. Então quando cair, dobre seu joelho, peça perdão ao Senhor. E vai lutando contra esse pecado, contra essa vontade carnal que você tem. Né? É um vício de cigarro, é um vício de bebedeira, é homossexualidade, é um vício de roubar, é um vício do que é de drogas e tudo mais. Né? No que na pornografia também. Entendeu? Então, coisas que vão atrapalhar o nosso plano de salvação. Então nós temos que ter consciência disso, de que isso não é bom para nós, que vai atrapalhar no nosso plano de salvação e começarmos a eliminar essas coisas. Tá? Entendeu?
Um vídeo eu fiz uma vez, o pessoal ficou meio assim, eu falei sobre o sexo, né? Então é o seguinte, gente, presta atenção, é de Deus. Deus criou o homem e a mulher. O sexo tem que estar entre o homem e a mulher, ali, coisa certinha, com uma mulher, com o seu homem, com a sua mulher, entendeu? Casar ali direitinho, né? Viver uma vida a dois ali, uma só carne, como diz na palavra do Senhor. Então não está imputado, eu não posso praticar, não sei o que nem muitos crentes antigamente pregavam até, né? Faziam coisas aí que absurdo, diziam coisas absurdas. Não, gente, não. Parecia que a pessoa estava ali tendo relação sexual com o marido, ou com a esposa com o marido com a esposa, e era pecado. Não é pecado, gente, não é pecado. Estar com uma mulher que você ama, a mulher te ama, e os dois se entregam, isso são coisas de Deus, né? Coisas que Deus deixou sobre a terra, que é o libido, a vontade sexual, o desejo, não é verdade? Então, presta atenção, o que não dá para ter é vontade sexual e desejo e prática do que? Do mesmo sexo. Tá? Por que eu estou abordando esse assunto? Porque isso é um dos assuntos hoje de pornografia, é pesado, drogas, é pesado no meio hoje em dia, no mundo hoje em dia. A homossexualidade é pesado também no mundo hoje em dia. Então a gente tem que estar sempre abordando esse assunto, né? Fora esses aqui que já foram ditos, né? Lascívias, né? Que a pessoa ficar lá, né? Com desejo ali, né? Sexuais, de tudo, concupiscências, quer dizer, todas as coisas erradas, bebedeiras, glutonomania, bebedeira, beber demais, quer dizer, não é glutonomania, comer demais, orgias, o que é? Orgia, isso é a palavra certa, orgia. Orgia é o quê? Ter vários parceiros sexuais, então não dá. E idolatria. Então são bastante coisas, são que as obras da carne, entenderam? Bora para frente. E acham coisa estranha que vós não correis com eles, quer dizer, não andam com eles mais. Então eles acham estranho você não praticar mais isso. As pessoas do mundo vão te olhar e falar, aí tá bicho do outro mundo, o bicho é estranho, né? O cara não bebe, não fuma, não bagunça, não vai pra festa, não dança, não faz isso, não faz aquilo. Não, o crente ele tá vivendo agora o quê? No seu plano de salvação. Tirando essas coisas que já não prestam mais que ele fazia antigamente e lutando contra aqueles desejos que ainda permanecem, mas não praticando. Desejo até vai ter de fazer certas coisas novamente, de beber, de fumar, de prostituir, de um monte de coisa, de fazer orgias, de tudo isso das coisas, de comer demais também é pecado, de mentir, sabe, orgulho, avareza, todas essas coisas. Vai ter esses desejos ainda. Mas você não vai praticar, você vai estar numa luta constante contra isso, contra o homossexualismo, contra tudo essas coisas. Entendeu? Então eles acham estranho você sair fora, né? Porque eles não correis com eles na mesma conduta desenfreada de dissolução, quer dizer, para a perdição. Então eles acham estranho você não correr mais junto com eles, né? Mas é porque você traçou um plano de salvação na sua vida. E aquele que não traçou, comece hoje. Olha, eu preciso mudar disso, faça uma autoanálise, uma reflexão. Como eu disse ontem na igreja, no Belém, tive a oportunidade de pregar ontem, foi Santa Ceia, glória a Deus, abençoada. E eu tive a oportunidade de pregar, eu preguei sobre o 28, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examinar os homens é fazer uma autorreflexão e traçar o seu plano de salvação. Para que você não venha mais, né? Eu sei que muitos vão ter desejo ainda, vão ter aquela vontade imensa de estar fazendo aquela coisa lá. É um negócio pesado, é difícil de lutar contra as coisas, as obras da carne, é difícil de lutar contra as vontades carnais, mas temos que ficar firme, lembrando do quê? De que Jesus morreu na cruz, ele esteve em carne e foi o quê? Não foi imputado pecado a ele nenhum, né? Então, morreu o quê? Puro e mudo como um cordeiro. Aí o que eles fazem? Blasfemando de vós o quê? Brigando. Então vai vir o quê? As lutas, as afrontas. Ah, mas você fazia isso antes, agora você não faz porque você é crente. Ah, você é crente, agora ficou chato. Até na sua família você vai ver pessoas que se convertem, que são crentes, que agora são crentes e os familiares não são, dentro da sua própria casa você vai ver a afronta do inimigo. O inimigo vai se levantar.
ele vai e vai blasfemar de vós, vai falar muito de vocês, vai falar muito mesmo, pode ter certeza. Vão criticar, vão falar tudo que não presta de você, vão te xingar. Eu já vi pessoas aceitando, já vi história de pessoas que aceitaram Jesus, foram expulsos de casa, não querem mais ali, não querem mais aquela pessoa lá. Então, para vocês verem o tamanho da coisa toda, o tamanho da perseguição. Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês hoje. Qual que é? Uma vitória sobre o pecado é o que? Lembrar da morte de Cristo. Que ele passou pela carne e não foi imputado o pecado. Ele morreu pelos nossos pecados na cruz, derramou seu sangue, morreu por nós. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, de onde virá julgar o quê? Todos, os vivos e os mortos. Todos serão julgados. Todos, sem exceção de ninguém. E é segundo o quê? Segundo o que você fez aqui. A sua conduta aqui. Por isso temos que livrar das nossas concupiscências da carne. Nossos desejos carnais. Né? Lutar diariamente. É uma luta diária, gente. Eu costumo dizer que a salvação e o plano de salvação que você traça na sua vida é uma luta diária, constante. Não é hoje, eu aceitei Jesus, amanhã eu tô bom. Não, não é não. Eu demorei, eu tive luta para largar o cigarro, eu tive luta para largar a bebida, eu tive luta para largar de um monte de coisas que eu estava errado e venho e luto. É uma luta constante, certo? Entenderam? Então, qualquer dia eu dou um testemunho aqui, gravo um vídeo aqui, um testemunho da minha vida aqui para vocês. Talvez edifique e vai servir para muitas pessoas aí, né? Porque eu vim de uma luta muito travada, gente. Muito travada mesmo. E até hoje eu tenho os efeitos dela ainda, né? Então eu luto diariamente para largar toda essa quase que não sai agora, concupiscências da carne, quer dizer, as vontades carnais, né? Os desejos carnais. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem firmes e lutem. A vitória é certa para aquele que crê e aquele que permanece na fé. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.